Olá, Fabrício Venâncio aqui. Existe algo profundamente inquietante sobre a forma como você toma decisões. Você acredita que decide por vontade própria, que escolhe seus caminhos porque quer, que pensa os seus pensamentos porque eles nascem dentro de você. Mas isso não é verdade. A maior parte das suas escolhas não é sua. Você não decide sozinho. Você é arrastado, influenciado, absorvido, conduzido. Existe um campo invisível operando ao seu redor, moldando seu comportamento, suas emoções, seus impulsos e até o que você acredita ser possível. E o mais perigoso é que você não percebe. Você confunde influência com identidade. Você acha que está pensando, quando na verdade está apenas repetindo o pensamento dominante do ambiente. A ciência chama isso de entrainment, sincronização. A psicologia chama de comportamento social emergente. Mas você pode entender de forma simples. Assim como cardumes de peixes e bandos de pássaros se movem em perfeita harmonia, seres humanos se movem emocionalmente em direção à frequência mais forte presente no ambiente. Não é força, não é inteligência, não é hierarquia, é vibração. O peixe que assume a direção não é o mais rápido, nem o mais inteligente. É o que possui a intenção mais clara, aquele cuja vibração é tão coerente que o restante simplesmente se alinha. E é exatamente isso que acontece com você todos os dias. Quando você entra num ambiente cheio de medo, ansiedade, pressa, escassez, comparação ou inveja, você começa a vibrar como aquele ambiente. Sem perceber, você absorve o estado. Seu corpo muda, sua mente muda, suas decisões mudam. Você acha que está escolhendo, mas está apenas seguindo o fluxo. Você entrou no cardume, não existe neutralidade nesse jogo. Ou você influencia ou é influenciado. Ou você é o campo, ou você entra no campo de alguém. A maioria das pessoas não cria a própria vida. Elas reagem às notícias, aos problemas, ao comportamento dos outros, às crises, às opiniões, ao medo coletivo. Elas entram no cardume emocional do mundo e chamam isso de realidade. Mas não estão vivendo, estão sendo vividas. E esse é o ponto mais brutal. Quem não controla a própria vibração será inevitavelmente treinado pela vibração de outro. A sua mente pode até acreditar que está no comando, mas o seu estado interno revela para quem você está obedecendo. Você nunca reparou como tudo fica mais difícil quando você está cercado de pessoas ansiosas? Como seus pensamentos ficam mais pesados quando alguém próximo está em escassez? Como a sua energia cai quando entra em contato com alguém desmotivado? Isso não é coincidência. Isso é entanglement. Isso é campo. Isso é influência vibracional. E se você não aprender a dominar isso, passará a vida sendo arrastado para destinos que não escolheu, lutando batalhas que não são suas, carregando pesos que não lhe pertencem. Mas existe uma verdade simples e ela muda tudo. Assim como você pode ser influenciado, você pode se tornar aquele que influencia. Assim como pode ser arrastado, você pode se tornar o centro gravitacional. Assim como pode ser absorvido por uma vibração externa, você pode se tornar a vibração dominante. Você pode ocupar o lugar do peixe que muda o cardume. E quando você ocupa esse lugar, algo extraordinário acontece. A realidade começa a se ajustar a você. Não porque você força, não porque convence, mas porque o campo mais coerente sempre vence. Nos próximos blocos, eu vou te mostrar exatamente como isso funciona, porque a maior parte das pessoas vive prisioneira de vibrações alheias, e como você pode se tornar a referência, o ponto de comando de toda a sua realidade. Quando você entender isso, vai perceber que você nunca precisou lutar com o mundo, só precisava aprender a dominar o campo. Agora preste atenção, porque aqui começa a parte que ninguém nunca te contou, e essa é a razão pela qual você sente que sua vida parece andar em círculos, como se algo te puxasse sempre para o mesmo padrão. Você acorda com boas intenções, decide que agora vai, que desta vez será diferente, e no meio do dia, sem perceber, está reagindo aos mesmos estímulos, tomando as mesmas decisões, repetindo os mesmos comportamentos. Você acha que é falta de disciplina? Não é. Você acha que é preguiça? Não é. Você acha que é medo consciente? Também não é. O problema está no campo em que você está imerso. Humanos não tomam decisões isoladas. Eles espelham o ambiente. Eles absorvem estados emocionais. Eles se conectam vibracionalmente com aquilo que está mais forte ao redor. Essa é a primeira prisão invisível da mente humana. Você acha que pensa, mas você vibra. E vibração sempre antecede pensamento. Antes de decidir algo, seu corpo já sentiu. Antes de refletir sobre algo, sua química já mudou. Antes de perceber uma oportunidade, sua frequência já determinou se ela entraria ou não na sua percepção. É como tentar escolher um destino enquanto está preso em uma estrada que não permite desvios. Não importa o quanto você tente, a estrada te leva. É isso que acontece quando você vive em um ambiente onde todos reclamam, vivem em escassez, têm medo, carregam crenças limitantes, repetem narrativas de fracasso. Isso constrói um campo coletivo e esse campo é mais real
para o seu subconsciente do que qualquer intenção consciente que você tente criar. Seu cérebro não busca o que é certo, ele busca o que é familiar. E se a vibração familiar ao seu redor é de medo, luta, sacrifício e sobrevivência, adivinhe? É exatamente isso que você reproduz, mesmo quando diz que quer prosperar. A natureza entende isso melhor do que nós. Um cardume se move como um único organismo porque os indivíduos não precisam pensar. Eles apenas se ajustam ao campo dominante. Não existe conversa, não existe discussão, não existe planejamento. Existe sintonia, existe coerência, existe vibração. E quando um peixe decide mudar a direção com clareza absoluta, todos seguem. Não porque foram convencidos, mas porque o campo mais forte se impôs. É doloroso admitir, mas nesse exato momento pode existir alguém, um familiar, um colega, um parceiro, um líder, um influencer, um medo coletivo, uma crença antiga decidindo por você. Não com palavras, não com ordens, mas com vibração. E você chama isso de destino. Você chama isso de personalidade. Você chama isso de eu sou assim, quando na verdade você apenas entrou no cardume errado. E aqui está a revelação brutal. Não existe ausência de influência. Ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você se torna o campo dominante, ou você se perde no campo de alguém que nem sequer sabe para onde está indo. Essa é a razão pela qual seus planos travam. Não é porque você não quer, é porque a sua vibração não está sustentando o movimento. Você está carregando intenções em uma frequência que não suporta o que você deseja. E o subconsciente, que é o verdadeiro operador da sua realidade, não cria a partir daquilo que você pede. Ele cria a partir daquilo que você é. E você será, inevitavelmente, a soma vibracional do campo que consome todos os seus dias. Só existe uma saída dessa prisão. Elevar sua vibração a ponto de se tornar o peixe que muda o cardume. A partir desse momento, a vida deixa de acontecer a você e começa a acontecer a partir de você. Decisões ficam leves, caminhos se abrem, pessoas começam a colaborar sem saber por quê. O universo responde não porque você pediu, mas porque você se tornou o estado que realiza. No próximo bloco, eu vou te mostrar o mecanismo real por trás disso, porque certas pessoas parecem mover multidões com sua presença e como você pode construir a mesma coerência interna, mesmo que hoje sua mente esteja caótica, cansada ou perdida. Agora que você entendeu que ninguém está neutro, que todo ser humano ou influencia ou é influenciado, precisamos entrar no ponto mais importante deste vídeo, o que determina quem se torna o campo dominante. Porque se existe um código invisível governando como mentes se sincronizam, existe também uma forma de assumir o controle desse código. E ela começa em um lugar que quase ninguém domina, a coerência vibracional. A maioria das pessoas vive em um estado interno caótico. Elas acordam pensando em dinheiro, depois se estressam com mensagens, depois sentem culpa por não fazer o que deveriam, depois desejam algo grande, mas passam o resto do dia reagindo a pequenos problemas. Esse ciclo cria um campo fraco, fragmentado, instável, e campos assim nunca lideram cardumes. Eles são arrastados por campos mais fortes, mesmo quando esses campos levam ao medo, à estagnação ou ao fracasso. O segredo está em compreender algo que a ciência moderna confirmou. A espiritualidade ensinou por milênios e Joe Dispenza colocou em linguagem prática. O corpo é o passado. Seu corpo é uma máquina de repetição emocional. Ele não pensa, ele reconhece padrões. Ele busca aquilo que já sentiu. Se o seu corpo passou décadas sentindo medo, preocupação, insuficiência, carência, comparação, dúvida, ele vai fazer de tudo para continuar vibrando esses estados, mesmo quando sua mente quer algo diferente. É por isso que você diz, eu quero prosperar, e sente ansiedade. É por isso que você afirma, eu posso mais, mas um aperto interno te paralisa. Seu corpo não acredita em você. Ele está viciado no cardume antigo. E aqui está o ponto-chave. Ninguém influencia o mundo carregando um corpo viciado em estados inferiores. Para que seu campo se torne dominante, você precisa primeiro quebrar o vício emocional que mantém sua vibração presa no passado. E isso não acontece com frases positivas, nem com força de vontade, nem com mais esforço. Isso acontece com coerência. Coerência é quando seus pensamentos, emoções e intenções apontam para o mesmo destino. Quando a mente pensa algo, o corpo sente isso como verdade e o campo se torna estável. Nesse momento, você se transforma numa antena, num transmissor, numa força gravitacional psíquica. Pessoas começam a te ouvir antes mesmo de você falar. Situações se alinham, oportunidades chegam. Não porque você corre atrás, mas porque você se tornou o ponto de atração. Essa coerência não acontece por acidente, ela é treinada. E aqui está a revelação chocante. Não é o desejo que cria manifestação, é o estado interno que sustenta esse desejo. Não é sobre querer algo. Milhões querem.
É sobre se tornar alguém cujo campo é mais forte do que qualquer distração externa. É sobre ser a vibração que outros seguem. E quando isso acontece, algo extraordinário se manifesta. Você deixa de lutar. Porque toda luta nasce da incoerência. Quando sua vibração está alinhada com o que você quer, a realidade não resiste. Ela responde. Pense em um peixe dentro do cardume. Ele não convence ninguém, ele não discute, ele não argumenta. Ele existe em uma direção tão clara que todos ao redor sincronizam com ele. É assim que líderes verdadeiros nascem. Não pela fala, pela vibração. Não pela força, pela clareza. Não pelo grito, pelo estado interno. E aqui entra o erro fatal da maioria. Elas acreditam que precisam aprender mais, fazer mais, trabalhar mais, pensar mais. Não. O mundo não responde ao que você faz. Ele responde ao que você emite. E você só emite aquilo que acredita ser. No próximo bloco, eu vou te mostrar como construir essa coerência, como transformar o seu corpo, sua mente e seu campo vibracional numa única direção para que você deixe de ser arrastado pelo cardume e se torne o centro de gravidade da sua própria realidade. Para desenvolver essa coerência interna, você precisa entender algo que ninguém te explicou com a seriedade necessária. Sua mente não cria a realidade, ela apenas ordena o corpo para transmitir o sinal que cria a realidade. A manifestação não acontece no pensamento. Ela acontece quando o corpo acredita que o pensamento é verdade. Só então o seu campo se altera. Só então o mundo externo responde. Esse é o divisor de águas entre pessoas que sabem muito e pessoas que transformam tudo. Entre os que entendem conceitos e os que mudam destinos. Entre os que vivem presos ao cardume e os que lideram o movimento. Não basta pensar algo novo. É preciso se tornar alguém novo. E é aqui que a maioria desiste. Porque existe uma etapa inevitável, desconfortável e, ao mesmo tempo, libertadora. O corpo vai resistir. Ele foi condicionado por anos a reagir do mesmo modo. Ele aprendeu a buscar preocupação antes mesmo que você abra os olhos. Ele aprendeu a sentir culpa quando algo dá certo. Ele aprendeu a procurar perigo onde só existe oportunidade. E, o mais impressionante, ele faz isso sem você perceber. É automático. Enquanto sua mente deseja uma vida próspera, seu corpo pressiona você a repetir o passado. Esse conflito é o que impede sua vibração de assumir o controle. A coerência começa quando você deixa de obedecer ao corpo e ele passa a obedecer você. Como isso acontece? Quando você permanece no novo estado, mesmo que seu corpo peça o antigo. É nesse instante que algo extraordinário surge. O corpo percebe que você não está mais pedindo permissão para existir. Você não está esperando um sinal externo para sentir-se digno, capaz, próspero. Você sente primeiro. Você ordena primeiro. Você vibra primeiro. Esse é o ponto exato onde a realidade começa a ceder. Porque, quando sua vibração se estabiliza, o universo não tem escolha a não ser ajustar as circunstâncias para refletir o que você se tornou. O campo responde ao emissor mais coerente, não ao mais esforçado. É por isso que alguns parecem avançar com facilidade enquanto outros lutam anos sem sair do lugar. Não é sobre mérito. É sobre frequência. Não é sobre conhecimento. É sobre identidade. Não é sobre intenção. É sobre coerência. O mundo externo não é um oponente. Ele é um espelho. Ele não decide quem você é. Ele apenas amplifica o que você transmite. Quando você para de oscilar entre querer prosperar e temer prosperar, entre desejar uma vida melhor e duvidar de si mesmo, seu campo deixa de emitir ruído. E quando o ruído desaparece, sua vibração se torna irresistível. Esse é o momento em que você deixa de reagir ao mundo e começa a moldá-lo. Pessoas passam a agir de forma diferente ao seu redor. Portas se abrem sem esforço. Percepções mudam. Situações que antes pareciam improváveis, agora se tornam óbvias. Nada disso é magia, é física, aplicada ao campo humano. Agora, você pode estar se perguntando, como eu faço isso de forma prática? Como eu treino meu corpo para sentir o novo sem precisar das evidências do velho? Essa é a pergunta que separa quem vai continuar repetindo ciclos de escassez e quem vai ascender a um novo nível de realidade. No próximo bloco, eu vou te entregar o processo exato, o passo a passo, de como criar esse campo dominante, fortalecer sua vibração e assumir o controle do cardume energético que molda sua vida. Quando você entender e aplicar isso, não será mais puxado para a frequência dos outros. Você será a frequência. Agora presta atenção, porque esse ponto aqui muda tudo. Quando você entende que a realidade não é algo que acontece com você, mas algo que responde ao seu campo, você começa a olhar para a vida de outro jeito. Não é sobre acordar motivado, repetir frases bonitas ou forçar pensamentos positivos. É sobre o estado interno que você sustenta. É ele que decide quem lidera e quem segue, quem cria e quem reage, quem manifesta e quem implora. Só que existe um problema
e talvez você sinta isso na pele. Você até tenta elevar sua vibração, você até faz o que precisa, mas algo puxa você de volta. É como se existisse um imã invisível te arrastando para a mesma realidade de sempre. Você acorda com energia, mas termina o dia no mesmo lugar. Sabe que merece mais, mas não consegue avançar. Não é falta de esforço, é programação. E ninguém te ensinou a identificar qual código está rodando aí dentro. Então você luta contra algo que nem sabe o que é. É como tentar consertar um carro com o capô fechado. Você escuta o barulho, mas não sabe onde mexer. A vida vira isso. Tentativa e erro, até cansar. E é exatamente aqui que entra o que eu quero te oferecer agora. Existe uma sessão individual, direta comigo, onde eu te mostro com clareza brutal qual é esse programa que está sabotando sua prosperidade. Não é teoria, não é motivação, não é vamos ver no que dá. É diagnóstico. Eu aponto o exato ponto onde sua mente trava. E quando você enxerga esse ponto, é como desligar o vírus. O jogo muda. Eu não estou falando de um curso de meses, não é terapia, não é papo motivacional. É uma conversa estratégica de 40 minutos, onde você descobre por que você ainda não deixou o dinheiro entrar, mesmo sabendo o que precisa fazer. E eu vou ser muito transparente agora. Até o dia 4 de dezembro, essa sessão está com uma condição especial. E eu fiz isso por um motivo simples. Eu quero ver pessoas que estão prontas saindo da inércia. Se você está sentindo algo no peito enquanto eu falo, provavelmente já é o seu subconsciente respondendo. Então, faça o seguinte. Quando esse vídeo terminar, clica no link que está na descrição. Dá uma olhada nos detalhes. Se fizer sentido, garante sua vaga. Só não deixa para depois, porque depois é o nome que o seu bloqueio usa para continuar mandando em você. Não é sobre aprender mais uma técnica. É sobre remover o que te impede de usar LA. Sessão diagnóstico da mente próspera. Primeiro passo real para destravar sua vida financeira. Te vejo lá.